Boa noite, queridos, graça e paz. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite. Clamamos agora ao Teu Espírito Santo que venha falar aos nossos corações, ó Deus. Que nós estejamos, ó Pai, abertos, ó Pai, a escutar a Tua voz. Que sejamos transformados pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. E que sejamos cheios da Tua graça nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre libertação. Porque a libertação nos transforma, né? Eu sempre sirvo nos retiros de libertação e nós vemos o quanto isso transforma a vida das pessoas. Porque quando nós temos entendimento de quem nós somos, da nossa posição em Cristo Jesus, isso nos transforma. E hoje eu vou falar de uma libertação diferente, mas que não deixa de ser uma libertação, né? Que é a libertação da nossa mente. Amém? Então, nós vamos usar como texto base aí a palavra de Romanos 12:2. E fala assim: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não temos que nos conformar. E muitas vezes nós passamos ciclos da nossa vida e repetimos ciclos. E fazemos isso automaticamente. E muitas vezes nem sabemos por quê. E eu vou ler uma experiência com vocês que fizeram. Deixa eu só ver aqui. Cientistas fizeram uma experiência, com certeza muitos de vocês já ouviram falar, mas eu acho que exemplifica bem o que nós vamos falar nesta noite. E é uma experiência dos macacos com as bananas. Já ouviram falar disso? Eu vou ler aqui para vocês prestarem atenção o que aconteceu. Cientistas colocam 5 macacos em uma gaiola. No meio da gaiola há uma escada com bananas no topo. Cada vez que um macaco tenta subir para pegar as bananas, um jato de água fria é lançado em todos os macacos. Inicialmente, os macacos tentam subir, mas após receber o jato de água, aprendem e evitam a ação. Posteriormente, quando outro macaco tenta subir, os macacos veteranos o impedem, mesmo sem terem recebido o jato d'água. Os cientistas substituem os macacos veteranos por novos. No entanto, os novos macacos, mesmo sem terem recebido o jato de água, repetem o comportamento aprendido, impedem outros de subir a escada e os castigam. Essa experiência é usada para ilustrar o conceito de um paradigma, que é um padrão ou forma de pensar que estabelece em um grupo e é seguido mesmo sem a compreensão da razão. Então, muitas vezes, nós usamos de paradigmas sem entender. Muitas vezes nós usamos o nosso sistema de crenças e valores e repetimos eles. E muitas vezes nós não entendemos e acabamos ficando escravizados pelos nossos comportamentos, pelos nossos pensamentos, às vezes até pelas nossas ações. As pessoas sabem que precisam mudar, que não podem viver assim, que dessa forma não está bom, mas fazem as mesmas atitudes sempre e não mudam. E não param para pensar por que eu estou neste lugar, por que eu cheguei até aqui. E os comportamentos se repetem e os ciclos acabam se repetindo, porque muitas vezes a nossa mente está escravizada. Quando nós vemos lá o povo hebreu, eles foram libertos. Eles viram os milagres, eles viram que o mar se abriu, que eles passaram, que Deus estava os libertando. Mas o que aconteceu? Eles continuaram com a mente de escravos. E eles continuaram a viver como escravos. E muitas vezes tinham saudades das coisas de escravos. Tinham saudades da cebola. Eles não conseguiam ver a liberdade, a libertação, aquilo que tinha de algo a mais. Eles queriam retornar para a escravidão. E por isso, muitas vezes, não alcançaram o propósito e não alcançaram a bênção de Deus, porque a sua mente estava escravizada.
Então, muitas vezes a gente pensa, mas como que pode, né? Eles passaram por todos esses milagres e tantas coisas e não conseguiram mudar. Mas quantas palavras de bênção nós já recebemos? Quantas palavras de instrução nós já recebemos? Quantas palavras proféticas nós já recebemos? E às vezes continuamos no mesmo lugar. Então, o que isso nos diz? Que só isso não é suficiente. Só isso não vai mudar. Porque não depende somente da palavra, não depende somente da profecia, não depende somente do que Deus falou que ia fazer para nós, mas daquilo que nós vamos fazer com aquilo que recebemos. Você compreende? Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então depende de nós. O que você está fazendo com aquilo que você está recebendo? Então é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. A sua mente determina o nível da sua liberdade. Lá em Provérbios 23, 7. Fala assim: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Então, ter promessas e palavras proféticas, como eu disse, né, não são suficientes. Se a tua mente estiver acorrentada, se a sua mente estiver em medos, estiver em culpas, se a sua mente tiver pensamentos limitantes, isso vai nos aprisionar, vai nos impedir de viver a plenitude e o propósito de Deus. Muitas pessoas, elas se bloqueiam, porque viveram experiências negativas em algum momento da sua vida, e muitas vezes até dentro da própria igreja. Muitas vezes filhos de pastores, e nós sabemos que tem alguns ministérios que trabalham somente com filhos de pastores que acabaram se desviando, porque as pessoas tiveram experiências negativas, viram os pais sofrendo, ou a igreja não honrou os pais, e aquilo cria um bloqueio. E eu digo isso não só de filhos de pastores, mas quantas vezes nós nos magoamos com líderes e acabamos criando um bloqueio e não vivemos a plenitude de Deus, porque o nosso pensamento criou uma fortaleza e nós não conseguimos romper com isso, nós não conseguimos derrubar essas questões e acabamos ficando aprisionados. Aquela situação, aquele trauma, aquela desilusão nos aprisionam. É como se nós estivéssemos dentro de um poço e nós construíssemos tijolos e não conseguimos mais sair dali. E vivemos no automático. E não pensamos, né? Ou às vezes até pensamos, mas não vivemos aquilo de que as pessoas são, sim, humanas. Nós somos humanos, nós erramos, não erramos? Erramos com os nossos filhos, erramos com os nossos esposos, muitas vezes erramos com a nossa liderança, mas a nossa mente está tão cauterizada ali, que nós pensamos só naquele erro. Nós não pensamos que nós também somos pessoas que erramos e que Cristo nos libertou. E por isso nós temos hoje intimidade direta com o Pai. Mas eu quero que vocês aprendam o que é fortaleza, para que nós não venhamos mais a viver dentro dessas fortalezas, mas que nós sejamos livres. Então, primeiro, a sua mente determina o nível da sua liberdade. Segundo, Deus te deu autoridade, mas você precisa se posicionar. Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você só tem autoridade onde você toma posse. Entende? Por exemplo, se a gente tiver ganho um imóvel luxuoso, e aí a gente não toma posse daquele imóvel, e deixa ele abandonado lá. Como que ele vai estar daqui a uns tempos? Ele vai estar feio? Se você não fizer manutenção, vai ou não? Vai estar com infiltração? Vai estar o mato crescido?
Você pode ter pego ele lindo e maravilhoso, mas se você não cuidar, se você não tomar posse, se você não fizer a limpeza, além do que, outras pessoas podem vir invasores e invadir aquele lugar? Sim, é muito comum isso, a gente vê nas cidades. É verdade ou não? Assim também é aquilo que Deus nos deu. Se nós não tomarmos posse, se nós não nos posicionarmos, outras pessoas vão tomar posse. E eu até digo isso, às vezes, não só no mundo espiritual. Eu estou falando dos nossos pensamentos. Muitas vezes a gente quer culpar o inimigo. Ah, porque o diabo isso, o diabo aquilo. E muitas vezes não é o diabo. Nós só abrimos porta para o diabo trabalhar. Mas ele nem estava batendo na nossa porta, foi a gente que escancarou para ele vir. Porque muita coisa não é o diabo, muitas coisas são os nossos pensamentos, muitas coisas são as nossas atitudes. E isso é que nos torna escravos. E muitas vezes nós precisamos sim nos libertar dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Você só tem autoridade onde você toma posse. Se você não se posiciona como filho, vive como escravo. Como que você está hoje? Você é filho ou é escravo? Se você não assume, não toma atitude para a mente de Cristo, você vive a mente do mundo. Não tem como nós termos as duas mentes. Ou nós temos a mente de Cristo, ou nós temos a mente do mundo. Se você não ocupa o território da sua alma, isso quer dizer dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Lembra que Davi dizia, aquieta-te, minha alma. Se você não ocupa este território, outro ocupará por você. Outra pessoa vai ocupar os teus pensamentos. Se você não se posicionar como cristão, vai vir uma pessoa bem intencionada ou mal intencionada e vai te falar um monte de coisa e você vai tomar aquilo como verdade. Por mais que você esteja dentro da igreja. Eva estava na presença? Sim ou não? Eva ela se encontrava com Deus todos os dias. E ainda assim, ela foi enganada. Então, se nós não tomamos posição, não tomamos autoridade sobre os nossos pensamentos, não temos a firmeza, ficamos titubeando para lá e para cá, outros vão dominar os nossos pensamentos. Sejam eles outros espíritos malignos, ou sejam pessoas, vão tomar posição aonde nós devíamos nos posicionar. A mesma coisa acontece na nossa casa. Se nós não tomamos autoridade com os nossos filhos, não nos posicionamos, não deixamos claro o que pode, o que não pode, por que não pode. Queremos descansar. A pastora Andréia falou esses dias, né? Dos pais que às vezes estão tão fatigados do trabalho que não têm um tempo de qualidade com seus filhos. Outros vão tomar o tempo que era seu, para você instruir eles, para você direcionar, para você se posicionar, e vão tomar posição, e vão tomar decisão por você. Porque as pessoas precisam de autoridade. As crianças precisam de autoridade. Podem nos chamar de chatos. Às vezes os filhos falam, né? Ai, como você é chata. Eu falo, eu sou chata mesmo. É assim mesmo. Sou chata. É assim que é aqui na nossa casa. Nós temos que tomar posição. Nós temos que tomar autoridade. Nós temos que tomar posse, para que outros não venham ocupar. Josué 1:3 fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Amém?
Então, aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, o Senhor nos dá, porque nós tomamos a autoridade. Este é o meu território, esta é minha casa, aqui eu domino. Os meus filhos vivem aqui, aqui tem direcionamento. O meu pensamento, a minha mente, sou eu que domino, não são as minhas emoções. Amém? Porque nós temos que direcionar os nossos pensamentos a uma guerra espiritual nos nossos pensamentos. E nós precisamos nos posicionar. Não é sentir. Sentir é emoção, é posição. É saber, é conhecer, é aplicar a palavra. É determinar. Quando você estiver nervoso, quando o inimigo começar a falar um monte de coisa, declara a palavra. Fala a palavra, se posiciona na palavra e não dá espaço para o inimigo entrar e tomar posse da tua mente. Porque aonde estão os teus pensamentos, ali também estão as tuas ações. Então se posiciona em Cristo Jesus, como filho de Deus, como livre que você é. Como vencedor, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se posiciona firme. Não deixa que venham burburinhos de lá e de cá, sejam de pessoas, seja de espíritos malignos, seja de pessoas usadas. Não importa, não importa. Você tem que se posicionar com a palavra de Deus. Você tem que tomar posse, você tem que tomar autoridade. A mente que não se posiciona será dominada. É o que a gente falou, né? Se você não domina, alguém vai dominar. Quem ocupa a sua mente hoje? São as contas, as dívidas, a murmuração, a decepção, o vício, o trabalho. Quem domina a sua mente hoje? É a palavra de Deus ou a opinião dos outros? É a palavra de Deus ou é a circunstância que você está vivendo? Porque a palavra de Deus não muda. Não importa a circunstância que você está vivendo. Não importa as situações que você já viveu ou que você já passou. A palavra de Deus não muda. E é ela que tem que dominar a nossa mente. O que domina a tua mente é a identidade de filho, é o posicionamento de filho ou é o medo? Ou é o desânimo, ou é a angústia? O que domina a nossa mente hoje? É para você trazer uma reflexão. O que domina? É o Espírito Santo ou são os traumas? São as experiências ruins? São os ciclos repetitivos? Você fala assim, não, eu vou me posicionar, agora vai dar certo, eu vou para lá. E de repente você enxerga uma pedrinha daquela que você já passou lá no passado. E você fala assim, vai acontecer tudo de novo. Ou você se posiciona e fala assim, esta pedra não me para, porque o meu Deus é maior do que todos os problemas e Ele é comigo. Em nome de Jesus eu vou passar por essa pedra, eu vou pular essa pedra e eu vou continuar adiante. É assim a nossa posição, não é enxergar uma pedrinha e correr para o outro lado e voltar para o mesmo lugar da onde nós saímos. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ter autoridade, nós precisamos ir adiante. Filho de Deus é filho que cresce, é filho que não fica no mesmo lugar, é filho que se movimenta. Filho de Deus não fica parado, pensando na ruína. Porque nós passamos sim por situações adversas, é verdade. Passamos sim por dificuldades. Mas nós temos a Ele, nós temos um Deus todo-poderoso, que nos dá a vitória. Jó passou por tanta tribulação, mas por tanta tribulação, ele perdeu tantas coisas. E olha o que Jó dizia, ele louvava a Deus, ele adorava a Deus.
Ele não negava a Deus. E no final ele venceu. Ele foi restituído de todas as coisas. Mas muitas vezes nós, no meio da batalha, desistimos no meio do caminho. Desanimamos, não tenho mais força para ir na igreja. Não tenho mais força de buscar ajuda. Só me acontece coisas ruins, Deus não me ama. Tantas pessoas dando testemunhos bons, mas comigo só acontece o ruim. São processos que cada um de nós tem que passar. Mas a nossa posição é que vai determinar se esse processo vai ser rápido, se esse processo vai ser moroso. Como você tem se posicionado? Você quer chegar na terra prometida com 40 dias ou com 40 anos? Renovar a nossa mente é um ato de guerra e de autoridade. Vamos lá para 2 Coríntios 10. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo sofismas e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse texto nos revela que a mudança de mentalidade, ela não é passiva. É um combate espiritual. Nós vamos entender juntos aí o que o apóstolo Paulo está dizendo. Amém? Primeiro vamos pegar a palavra milícia. Então, as armas da nossa milícia, né? A palavra milícia, aqui vem do grego, estrateia, que significa literalmente guerra militar, campanha, combate estratégico. Então é isso que significa milícia. Isso mostra que renovar a mente não é apenas um exercício mental. Que muitos coaches ficam falando, né? E eu não sou contra coach, tá? Mas muitos ficam falando assim, você tem que ficar falando isso, você tem que ficar dizendo. Mas não é isso, não é apenas isso, né? Não é um exercício mental, não é um exercício emocional, é uma batalha espiritual. Porque a nossa guerra está na mente. E ela precisa ser planejada. E Deus nos dá armas para que nós possamos vencer essas batalhas. E quais são essas armas? Como que nós podemos vencer essas batalhas que estão na nossa mente? Ele nos dá a palavra. Nós temos a palavra para combater todo o pensamento. Certo? Precisamos meditar na palavra de dia e de noite. A oração nos aproxima de Deus. Quando nós começamos a orar, o Espírito Santo vai falando. E a oração é a tua liberdade com Deus, é você falar realmente aquilo que você está sentindo. Não é você dizer assim, ai Deus, você é tão lindo, tão maravilhoso, tão belo, e você por dentro está explodindo. É você falar, Deus, hoje eu estou realmente triste, aconteceu isso, e você vai falando, mas eu sei que o Senhor é o meu Redentor, eu sei que Tu és o meu socorro presente na hora da angústia. É você falar com Deus, é você orar, é você ser sincero. O louvor é a gratidão. Comece a lembrar de todas as coisas que Ele já te fez. Com certeza você tem muitas bênçãos para agradecer, tem ou não? Muitas. Então quando você quiser desanimar, você começa a lembrar de tudo.
tudo que você já passou e fala assim: muito obrigada, meu Deus, por isso. Muito obrigada porque o Senhor já fez isso, porque o Senhor já me curou, porque você me deu uma família perfeita, porque o Senhor já me prosperou, o Senhor já me livrou da morte. Muito obrigada porque eu te conheci, porque eu tenho a liberdade de te adorar. Começa a louvar, começa a agradecer, começa a colocar hinos de adoração, porque o louvor não é apenas você cantar uma música, mas é você agradecer, é você ter gratidão. Adora Ele através das suas palavras, adora Ele através da música, do canto, adora Ele com danças, adora Ele. O arrependimento. O arrependimento é uma coisa muito forte, porque se nós não nos arrependemos, nós não vamos mudar. Se nós temos atitudes erradas, nós sabemos que são erradas, e nós não nos arrependemos, nós não mudamos. Tem muitas pessoas que têm a murmuração na boca, tem a crítica nos olhos, só vê coisa ruim. E quando Deus fala, a pessoa até tem um convencimento, mas não tem um arrependimento. E se você não mudar, e eu te digo, isso não é passivo. Não é só vir aqui na frente na hora do apelo e dizer: Senhor, eu me arrependo. É uma guerra. Quando você vê que você está voltando para o mesmo lugar, você repreende. Em nome de Jesus: Senhor, me perdoa, eu não quero ser assim. Eu não quero falar mal, eu não quero criticar os outros, eu não quero. É uma guerra. Se você tem o hábito de mentir, uma pequena mentirinha, não existe mentira santa. Não existe pequena mentirinha, existe caráter. Então, quando você perceber que você está mentindo: Senhor, eu não quero mentir, eu acabei de mentir, me perdoa. E começa a declarar a verdade. É uma guerra espiritual. Não é passivo, é posicionamento, é determinação. Nós precisamos mudar dessa forma. E Cristo nos ajuda a mudar. E o poder do Espírito Santo. Nós temos o poder disponível para nós. Nós podemos nos encher do Espírito Santo. E Ele vai nos dar graça para que nós possamos vencer todas essas batalhas. Ele está disponível aí para mim e para você. Primeiro, então, nós vimos o que era a milícia. Agora vamos ver o que é fortaleza. No original, a palavra é okrihoma. Oshiroma, não sei ler, né? No grego, mas oshiroma é como se escreve. Que significa uma fortaleza, ou seja, prisão, castelo ou uma estrutura de defesa. Você entendeu o que é uma fortaleza? Muitas vezes você se defende daquilo que é bom. Muitas vezes nós criamos uma fortaleza para não vivermos o propósito de Deus. Porque fortaleza é como se fosse uma proteção. Mas do que nós estamos nos protegendo? E aí a gente canta: eu quero viver algo novo. Mas a gente tem uma fortaleza tão forte ali que nós não conseguimos viver o novo. Porque não mudamos. Porque não saímos do mesmo lugar, ficamos no mesmo ciclo, rodando em círculos. Então Paulo ali está dizendo que existem ideias, traumas, mentiras e padrões mentais tão fortes e repetitivos que viram fortalezas dentro da nossa mente. Lembra da experiência do macaco? Da repetição? Alguns nem sofreram a retaliação, mas porque viram os outros fazendo, aquilo se criou uma fortaleza, uma rotina. E tem muitas fortalezas na nossa mente. Muitas. Tem muitas fortalezas de você reclamar até daquilo que é bom. E você não percebe. Você sempre acha uma coisa ruim até no que é bom.
sempre vive com medo, mesmo que todas as circunstâncias sejam favoráveis. Já viu que tem pessoas que não gostam de mudar? Para mudar é meu Deus do céu. É difícil. Mas nós precisamos mudar, sim. Precisamos mudar para melhor. De glória em glória, de fé em fé. Não é passivo. É de passo em passo, mas determinando. Algumas fortalezas na nossa mente. Eu nunca vou mudar. Já ouviram isso? Ou às vezes nós criamos fortalezas, né? Falamos para o nosso filho, você não muda nunca. Ou para o nosso esposo. Deus não se importa comigo. Outra fortaleza. Eu sempre fracasso, ou eu sempre vou fracassar. Eu sou assim mesmo, porque o meu pai me abandonou na infância, porque eu não tive pais que me ensinaram. Eu sou assim mesmo porque eu apanhei na minha infância. Eu apanhei muito, então eu sou muito sofrido. E eu vou sofrer a vida toda. São fortalezas, porque Cristo nos liberta disso. Ele já nos deu a vitória, não importa o que você tenha vivido, não importa o que as pessoas tenham feito para você, não importa os teus traumas, Ele é poderoso e justo para limpar tudo que você tem, curar a tua alma e te dar a vitória. O nosso Deus é todo poderoso, não importa. Tira essa fortaleza, arranca, ela não te pertence. Essa é uma escravidão que foi criada na tua mente, mas ela não te pertence. Ou não adianta tentar, eu já tentei demais e nunca deu certo. Eu já passei da idade. São fortalezas que precisam ser destruídas. E isso só começa quando você para de alimentá-las. Quando você parar de alimentar essas fortalezas, elas serão destruídas. Mas quem alimenta para que elas permaneçam em pé, somos nós mesmos. Nós é que tomamos essa atitude. E nós precisamos confrontar essas fortalezas com a palavra. Agora vamos ver o que são sofismas. Sofisma vem do grego logismos, que significa raciocínio, argumento lógico, pensamento humano e falsa sabedoria. Então são pensamentos aparentemente lógicos, mas que distorcem a verdade e nos afastam do propósito de Deus. Ou seja, parece correto, justificáveis, aceitáveis, mas nos mantém presos, aprisionados. E esses pensamentos são assim: se você quer me amar, me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso mudar. Não é verdade. Nós precisamos sim mudar. Nós precisamos nos limpar daquilo que não pertence a Deus, daquilo que não condiz a um filho de Deus. Não é verdade. E aí a gente começa a acreditar. Vira provérbio, ditado e seja o que for, e nós acreditamos naquilo. Nós precisamos sim mudar. Nós precisamos sim espelhar o que Cristo é. Nós precisamos estar em constantes mudanças. As pessoas não têm que nos amar da forma que somos, porque nós temos compromisso de ser um cristão verdadeiro e ser transformado todos os dias. Isso não é real. Outra palavra. Todo mundo mente um pouco, isso é normal. Não é normal. Isso é consequência do pecado.
Eu sirvo a Deus, mas do meu jeito. Não é do seu jeito. Servir a Deus é uma coisa que tem que ser digna. Tem que ser algo glorioso. De louvar a Deus, de adorar a Ele. Nós servimos a Ele com tudo que temos e com tudo que somos. Eu não nasci para liderar ninguém. Eu não nasci para evangelizar. Mas Deus falou que alguns iam fazer discípulos, Ele mandou todos. São todos, somos todos. Todos temos que falar da palavra de Deus. Todos temos que ser testemunhas. Todos. Então nós não podemos acreditar. O perigo dos sofismas é que eles camuflam a verdade. Eles nos enganam. Mas Paulo nos diz para nós destruirmos esses sofismas. Ou seja, colocarmos a luz da palavra em cima da mentira. E ela vai cair. Amém? Levar cativo todo o pensamento. Então nós estamos aqui, né? Pegando esse versículo que nós lemos. E estamos decifrando eles, né? Então levamos cativo todo o pensamento. Cativo vem do grego, olha que palavra difícil. Aishmalotizo. Olha que palavra difícil, hein? Que significa fazer prisioneiro de guerra, capturar e submeter. Paulo está dizendo ali, você não tem que ser dominado pelos teus pensamentos. Você é que tem que dominar os teus pensamentos. Você não pode viver conduzido por sentimento ou ideia. Você precisa submeter todo o seu pensamento a Cristo. Nós temos que levar cativo, nós temos que aprisionar o nosso pensamento na palavra, em Cristo Jesus, para que nós possamos vencer todas essas fortalezas e sofismas. Mas como que a gente faz isso? Através da palavra. Se você sente medo, declare que Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Se você sente rejeição, declare: eu sou filha amada, eu sou filho amado, Deus é meu Pai. Se você se sente inferior, lembre-se que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E comece a declarar. Se você não prender os teus pensamentos, são os teus pensamentos que vão prender você. E você vai ficar preso nesses pensamentos e não viver o que Deus tem de extraordinário para a sua vida. Posse, posição e propósito. Quem quer viver o propósito de Deus? Então, se você quer viver os propósitos de Deus, tome posse dos teus pensamentos. Tome a sua mente de volta. Não é o outro que tem que tomar a tua mente, é você. Você que tem que tomar posse dos teus pensamentos. Posição. Assuma a sua identidade de filho. E propósito. Ande conforme o chamado de Deus. Não se desvie desse caminho. Não desanima desse caminho. Continua. Vença a batalha. Às vezes é difícil, sim, mas Ele está conosco todos os dias. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos dá força, Ele nos renova. É só através dEle que nós podemos ter a vitória. Então não seja aquele crente que vem para a igreja de vez em quando não está tudo bem.
Ou tem gente que é crente quando está tudo bem. Seja constante, não importa as circunstâncias. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. E eu caminho todos os dias com Ele. Não importam as circunstâncias. O diabo, ele respeita a autoridade e posicionamento. O mundo também. Mas você só terá autoridade e posicionamento se você decidir ocupar este lugar. Se você se posicionar, se você assim decidir, você terá autoridade e posicionamento. Senão outros vão ocupar os seus pensamentos. Ou outras pessoas, ou outros espíritos ruins que querem te afastar do teu propósito. Fugir da responsabilidade. Quantas vezes a gente quer fugir da nossa responsabilidade? Já quis fugir ou não? Sim? Às vezes não é bom ter responsabilidade, né? É difícil. Mas nós precisamos reconhecer que nós temos que ter responsabilidade. E que a responsabilidade é nossa. Às vezes a gente quer passar para o vizinho a nossa responsabilidade. Ao invés da gente tomar posse, da gente verdadeiramente falar, é verdade, sou eu que sou culpado, é verdade, é eu que tenho que mudar, a gente começa a falar do outro. Ah, mas é porque... Já viu pessoa que se justifica todo o tempo? Ah, mas eu fiz isso. Quando você vai chamar principalmente a atenção dos filhos, né? Adolescente tem uma criatividade, né? E aí se vai falar, daí eles falam, ah, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Eu falo, mas é tão mais fácil você dizer assim, é verdade, eu errei, me perdoa. Para que dá tanta justificativa? E às vezes, nós somos adolescentes espirituais. Não assumimos os nossos erros, as nossas culpas, a gente quer sempre justificar. Vamos ver quem que quis justificar? Gênesis 3:12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então desde o Éden, o homem tenta transferir a sua responsabilidade. Ele quis culpar Deus, depois a Eva quis culpar a serpente, mas ninguém disse assim, é verdade Deus, nós te desobedecemos. É verdade, nós não cumprimos a ordem. Ah, mas eu não cumpri por causa disso, mas aí tinha isso, mas daí aconteceu isso. E a gente quer sempre justificar. Era tão mais fácil e tão mais curto o caminho se nós falássemos a verdade. Aconteceu isso, eu fiz isso e acabou. E Deus me perdoa e a partir daqui eu vou mudar. Por que a gente precisa estar justificando? Por que a gente não toma autoridade e responsabilidade sobre tudo quanto fazemos? Precisamos nos posicionar. Fugir da responsabilidade é abdicar do governo. Se você foge da tua responsabilidade, vou falar de pais, por exemplo, você vai abdicar do governo de pai que você tem, da autoridade de pai. Se você é um empresário e você deixa que outros governem a tua empresa, por mais que o outro tenha conhecimento, por mais que o outro seja mais instruído, se você não acompanhar, se você não estiver de perto, você está abdicando do teu governo. Se você não tomar responsabilidade sobre a tua vida espiritual, você vai falar depois que foi o pastor que não te cuidou? E às vezes tem 30 anos de igreja. É você já que tinha que estar cuidando do outro. E você ainda quer continuar sendo cuidado. Nós não podemos nos
esquecer da nossa posição em Cristo Jesus. É lógico que nós também precisamos ser cuidados. É bom ser mimado. Quem não gosta de estar casado lá 20, 30 anos e o marido está cuidando, está fazendo um mimo e tem que fazer, é gostoso. Mas você não vai poder ficar na cama todos os dias esperando o cafezinho na cama e nunca levantar, não ir limpar a tua casa, ou não ter responsabilidade com os teus filhos. A vida não é um doce mel. Nós temos as nossas responsabilidades também. Tem um momento de lazer? Tem, é gostoso. Mas nós precisamos tomar as nossas responsabilidades, porque senão a nossa casa fica perdida. Nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas atitudes. Reconhecer quando as nossas atitudes estão erradas. E nos posicionar com essas atitudes para que nós possamos mudar. Porque se primeiro nós não reconhecermos que estamos errados, nós não vamos nunca mudar. E se nós não vamos nunca mudar, nós criamos uma fortaleza e aí não vamos avançar. Então, a primeira coisa é nós reconhecermos as nossas atitudes. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se nós encobrimos, nós não vamos prosperar. Mas se nós nos confessarmos, se nós nos arrependermos, e se nós deixarmos, mudarmos, tivermos outro posicionamento, nós alcançaremos misericórdia e prosperaremos. Fugir da responsabilidade te mantém em ciclos. Você vive repetindo os mesmos ciclos. A responsabilidade é o primeiro passo para a libertação. Porque você precisa primeiro reconhecer que está errado, para você poder mudar. E é isso que vai te libertar. E quando você assume os teus erros, você assume o controle e muda. Você entendeu que tem muito a ver com a gente? E isso eu trouxe para a minha vida. Tem muita coisa que precisa ser mudada. Mas é muita coisa que depende muito mais de nós. Porque Cristo ele já nos deu a vitória. Você entendeu? Nós já somos mais que vencedores. Nós só precisamos mudar e tomar posse. Sabe aquela casa linda que eu falei? Nós precisamos entrar nela, arrancar o mato, reformar. Nós precisamos entrar nela e decorar, e deixar ela um ambiente agradável. São os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar ali, dominado por invasores, aquilo que é lindo que Cristo nos deu. Ele nos deu a salvação. Ele nos deu o direito de nós sermos filhos. Filhos, você é filho amado do Pai. E Ele se alegra com a tua prosperidade. Mas tem muitas coisas que não dependem dEle. Depende de mim e de você. Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então não adianta a gente ouvir a palavra, perceber aquilo que precisamos mudar e não cumprir aquilo. Precisamos sair daqui com atitudes diferentes, reconhecer aquilo que precisamos mudar e ter firmeza, ter propósito, saber que é uma guerra, uma batalha espiritual, mas que nós temos as armas poderosas para vencer todas essas guerras. Deus, Ele não abençoa desculpas.
Não adianta você ficar dando desculpa, Deus não vai abençoar isso. Mas o que Ele abençoa? As tuas decisões de mudança. Se você decidir mudar, se você se esforçar para mudar, Ele vai estar ali junto contigo, para que você possa verdadeiramente ser uma nova criatura. Amém?